Daniel revoltado nas redes sociais com a CBF, com a arbitragem, pedindo soluções. A gente vai mostrar isso. Vamos falar também sobre o que aconteceu na noite de ontem, segundo foi relatado nas redes sociais aí, com Daniel, Jacaré e etc. Vamos falar também sobre o acesso do Grêmio já confirmado, analisar a tabela após isso e botar aqui mais uma parte do que foi dito por Barroca na entrevista coletiva para a gente poder analisar isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora com a gente. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que eu queria saber, dá aquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e claro, compartilha com geral para dar aquela moralzinha importantíssima pra gente, beleza? Tá na sua tela, ó, reivindicação de Daniel, que postou aí a matéria falando sobre a resposta da CBF para o Corinthians, reconhecendo o erro do VAR no jogo lá contra o Flamengo, né, do pênalti, do lance lá do pênalti não marcado. E Daniel botou aí o lance do pênalti não marcado contra o Bahia e escreveu: será que vai haver repercussão ou vai ser apenas mais um lance que vai durar 5 segundos no Sport TV, André Rizek? Quem marcou André Rizek? Bota a interrogação. Boa postura, Daniel, é isso mesmo, tem que cobrar. Ele, querendo ou não, um dos caras dentro desse elenco que mais luta, que mais batalha, que mais demonstra vontade, raça e, né, tem contribuído aí, tem feito a sua parte, é uma das lideranças do time, tem mesmo que fazer a cobrança, né? Nós, torcedores, fazemos a cobrança, o jogador tem que fazer também. Eu já falei sobre a situação do pênalti em um dos vídeos de mais cedo aqui no canal, né? O juiz José Mendonça, ele não deveria ser acionado, não deveria ser chamado pelo VAR, isso consta na regra, porque foi um lance ali interpretativo. Ele marcou de maneira convicta, ele viu o lance de frente, ele sabe qual é a regra, para que teve intervenção, para poder mostrar para ele outro ponto de vista, né? Se é algo ali que é a interpretação do momento. O jogador impediu o prosseguimento da jogada, mesmo sem ter necessariamente a intenção. Então, para mim, foi marcada de maneira foi tirada a marcação de maneira equivocada aí pelo árbitro de vídeo, mas independente de ter sido certo ou não, numa situação como essa, nesse contexto, o VAR não deveria acionar o árbitro, tá? Então, acho que foi equivocado e que bom que uma das lideranças do time, o capitão Daniel, se posicionou sobre isso. Vamos ver se amanhã, lá no Seleção Sport TV, né, vai ser debatido esse tema, né, ou não. Deve falar ali por uns 3 minutinhos, acho que 5 é até demais, Daniel. Acho que vai falar por uns 3 minutinhos e já foi. Gente, saiu um vídeo aí nas redes sociais, o pessoal tem repercutido, né, e o Bocão News até colocou aqui também, falando: os jogadores do Bahia são flagrados de virote em bar após empate com o Vila Nova. Lembrando que o time teve folga hoje, né? Vai ter uma semana de preparação aí até a partida de sexta-feira, segunda, terça, quarta e quinta de treino, o jogo é em casa, não vai ter viagem. Enfim, eles estavam de folga e registraram isso aí. Aí, ó, Jacaré, mas Danielzinho fazendo head aqui no Porto da Barra, no ancorador aí, ó. Olha lá, fazendo head aí, ó, Jacaré. Danielzinho de virote aí, os dois, ó. O Bahia ontem precisava ganhar, eles aí, ó, estão fazendo head aí de virote, ó, aqui no Porto da Barra, ó. Tá aí, rapaziada. Quando o torcedor viu que Jacaré ouviu, parou ali de filmar. Bom, já falei, né? Estão de folga hoje. Tomara que eles consigam o objetivo sexta-feira. Tomara que a gente consiga o acesso diante da equipe do Guarani. Vamos falar justamente sobre isso agora, né? O Grêmio acabou vencendo a equipe do Náutico fora de casa por 3-0, já rebaixaram o Náutico. Teve até um jogador expulso no decorrer do jogo, o Giovânio. Ganhou por 3-0 o Grêmio, já subiu para a primeira divisão, já fez a sua parte, adiantou o seu lado e conseguiu esta classificação antecipada. O Grêmio botou aí, acabou, quis o destino que fosse no Estádio dos Aflitos, com 2 gols de Bitelo e um de Lucas Leiva, garantimos o nosso acesso. Foi desafiador, doloroso e angustiante em alguns momentos, mas uma coisa sempre soubemos, estaremos juntos nessa luta. Tá aí o Grêmio de volta à primeira divisão, junto com o Cruzeiro já confirmados. O Bahia podia estar confirmado também, né, rapaziada? A gente não precisava estar passando por essa situação, a gente sabe muito bem, mas enfim, acabou que, né, a situação do Bahia ainda está indefinida, dependendo desse jogo aí contra a equipe do Guarani. Então vamos ver aqui, inclusive, a tabela depois desse jogo do Grêmio, né? Porque algumas coisas foram modificadas, inclusive a posição
do Bahia no campeonato. Deixa eu ver aqui se ajeita. Tá aí na sua tela, Cruzeiro líder, Grêmio em segundo, Vasco em terceiro, também perto de classificar para a primeira divisão, Bahia em quarto. O Bahia está a 4 pontos do quinto colocado, o Bahia está a 5 pontos do sexto e do sétimo. O oitavo e o nono não alcançam mais o esquadrão, tá? Em termos de triunfos, o Criciúma não alcança de jeito nenhum. O Sampaio ainda pode ir em saldo de gols, né? Mas aí é bem improvável de acontecer. Bom, para o Bahia subir para a primeira divisão já na próxima rodada, basta vencer. A gente já sabe disso. Se vencer, não precisa olhar para nenhum outro resultado. Mas se o Bahia empatar, por exemplo, o Bahia sobe em caso de um empate entre Ituano e Londrina, Londrina e Ituano, porque o jogo é lá no Estádio do Café, e se o Sport não vencer a sua partida. Porém, se o Bahia empatar e o Londrina e o Sport ganharem, também é provável que o Bahia suba. Esse acesso não vai acontecer de maneira matemática na próxima rodada, porque Sport e Londrina ainda poderiam chegar ao número de triunfos do Bahia, 16, mas o critério seguinte de desempate é o saldo de gols. E o Bahia tem 13 de saldo, enquanto Londrina e Sport tem 2. Então é muito improvável que eles consigam tirar esse saldo aí nas próximas rodadas que eles terão pela frente. Mas o principal é o Bahia fazer a parte dele. Agora, até se perder, o Bahia também pode garantir esse acesso em caso de empate aí de Ituano e Londrina e se o Sport não vencer a sua partida contra o Operário dentro de casa. Resta a gente aguardar e torcer para que aconteça o melhor na sexta-feira contra a equipe do Guarani. Beleza? Vamos ouvir mais uma parte da entrevista de Barroca, porque ele falou sobre esse jogo contra o Guarani e a estratégia a ser adotada. Olha aí. O próximo adversário é o Guarani, de Campinas. É uma estratégia que vai ser parecida à estratégia do Guarani, é o adversário do Bahia. Deve vir uma estratégia parecida com a do Vila Nova, né? De marcação, forte, para não deixar o Bahia jogar dentro de casa. E o Guarani vem dos últimos 13 jogos, 9 vitórias e 2 seguidas, venceu o Cruzeiro lá. Como é que você pretende aí se livrar dessa marcação que vai ser parecida com a do Vila para tentar vencer o Guarani e garantir o acesso à Série A? Bem, eu conheço bem o Moza foi meu assistente lá quando eu fui treinador do Coritiba, é um treinador muito competente, as equipes dele são bastante organizadas, eu ainda não tive a oportunidade de olhar o Guarani com a profundidade que ele merecia, porque estava realmente com foco aqui, mas com certeza vamos ter que jogar no nosso limite. Um ponto bastante importante hoje é que a gente praticamente não deu chance alguma ao Vila Nova. O Vila Nova fez o gol e teve 2 chutes bloqueados, um chute do Dentinho no primeiro tempo e um chute do Neto no segundo tempo, mais nada. Acho que a gente teve um comportamento muito bom de controle sem dar muita oportunidade de contra-ataque para a equipe do Vila Nova. E a gente vai precisar continuar se desenvolvendo para que isso aconteça, para que a gente continue com o controle. Eu sempre entendo o controle do jogo com 3 pontos. Ter a bola, jogar mais próximo do gol do adversário do que o adversário do seu gol e ter mais oportunidades de gol do que o adversário. Hoje, se não me engano, a gente terminou o jogo com 70% de posse, tivemos 11 escanteios, 36 cruzamentos, um volume muito grande de controle, talvez sem tanta contundência, por muito mérito da defesa do Vila Nova, que marcou muito baixo, e a gente vai precisar ter um padrão de excelência para conseguir furar isso. Barroca, o Bahia tem tido posse de bola, é verdade, mas por vezes, e em sua maioria, uma posse de bola estéril, não uma posse de bola efetiva. Para mim, tocar para o lado e para trás não é uma posse de bola efetiva. É só uma posse, que não vai mudar em nada, né? E o Bahia tem feito isso, tem tido uma posse estéril. Seus laterais, por vezes, não cruzam. O Marcinho fez 2 cruzamentos, e o Luiz mais um cruzamento no primeiro tempo que quase sai gol. Não seria mais... o que é que você precisa ainda fazer? Temos mais quase uma semana. Para que esses laterais ganhem um pouco mais de coragem. Porque saber fazer, tentar uma jogada de 1 contra 1, e por vezes a gente não vê isso. O Bahia parece que evita quebrar linhas para optar por uma posse, que por vezes é estéril. Eu concordo com você no jogo de hoje, perceber os principais cruzamentos da gente foram feitos pelos nossos atacantes de lado, não pelos nossos laterais, porque quando os nossos laterais iam chegando próximo do terço final, quando eles recebiam essa bola, eles já chegavam pressionados pelos extremos do Vila Nova. Então, o Marco Antônio, que entrou no segundo tempo, se não me engano, deu 3 ou 4 cruzamentos num tempo curto. Jacaré é um jogador que faz bastante. Esses cruzamentos dos nossos laterais foram muito de trás. Os laterais ultrapassaram para fazer esse cruzamento mais limpo. Marcinho conseguiu fazer um cruzamento muito bom aqui no segundo tempo na cabeça do Hugo. Bom, rapaziada, tá aí a fala de Barroca sobre a preparação para a partida contra o Guarani, que me preocupa. A gente tem que alcançar um nível de excelência. Eu não sei se a gente tá próximo desse nível, mas enfim, velho, tomara que a gente consiga resolver logo nesse próximo jogo. Tomara que a gente consiga vencer. É só fazer o dever de casa, mesmo que o adversário tenha vencido 7 dos últimos 10 jogos, né? Então vamos acreditar, torcer, né, empurrar do começo até o fim para que a gente alcance esse objetivo. Valeu! É isso, galera. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Tamo junto, até a próxima. Forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papito. E você?